Fala turma, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Me chamo Pedro, sou trader em opções binárias e aqui eu vou te mostrar três coisas essenciais que você precisa ter no seu gráfico na hora de operar. Tanto você que opera as três linhas, a Godline, me acompanha aqui, ou você que usa outro operacional. Eu tenho certeza que essas três coisas que eu vou te passar vai te ajudar e muito a aumentar a sua assertividade e melhorar os seus resultados aí no gráfico, tá bom? Antes de ir para a tela te explicar isso no gráfico, deixa eu te dar um recadinho rapidinho, tá? Agora dia 28, 29 e 30 de setembro eu vou fazer umas lives lá no Instagram para te entregar um conteúdo bem legal sobre mentalidade, sobre o gráfico, coisas que vão te agregar bastante para você melhorar e muito os seus resultados. Após isso, a gente vai abrir as vagas a partir do dia 1 para a mentoria de outubro, tá bom? Então, se você tem interesse, quer participar, aqui na descrição desse vídeo tem todos os links ali para você entrar no grupo de espera da mentoria. Tem também o link do meu e-book, tá? Um e-book com todo o operacional completo para você estudar e poder já aplicar tudo aquilo que eu faço no meu dia a dia das minhas operações, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para a tela que eu vou te mostrar essas três coisas que são imprescindíveis para a gente ter na hora de operar. Vamos lá então, turma. O que você precisa ter, tá bom? Para a gente que opera as três linhas, a Godline, nós trabalhamos com retração para a mesma vela, né? O pullback é o que? É uma retração após um rompimento. Isso é pullback e a gente opera para a mesma vela. Então, a primeira coisa imprescindível que você precisa ter na hora de operar é um gráfico que esteja deixando bastante pavio, tá? Essa é a primeira coisa, tem que ter muito pavio. Pensa comigo, nós trabalhamos com o pullback para a mesma vela e pavio ele simboliza movimento, então o gráfico está se movimentando, ele está tendo liquidez. Então, a chance de acontecer retrações é muito maior. Aqui nesse gráfico que eu estou mostrando para vocês agora, a gente já pode identificar isso, ó. Você tem bastante velas com muito pavio, tá? Bastante velas. Isso é muito bom para a gente. Por quê? Porque a nossa entrada é para a mesma vela de 1 minuto, tá bom? Então, isso tem que ter, tudo. Se você for operar, principalmente pullback, dentro das três linhas, dentro da GOT, e não tiver pavio no teu gráfico, a chance de você tomar loss é muito grande. Não adianta você ter várias confluências, mas você não conseguir ter um gráfico bom. Mesmo com muitas confluências e o gráfico ruim, você vai tomar loss, tá? Então cuida com isso. Ó, aqui o gráfico está excelente para a gente, tá vendo? Bastante pavio, muito pavio. Agora o gráfico ele já começa a ficar um pouco mais complicado, então toma cuidado com isso. O gráfico ele é muito dinâmico, tá? Então, em um momento aqui atrás ele está ruim, velas grandes, velas cheias com pouco pavio. De repente ele muda, começa a deixar velas menores com bastante pavio. Aqui é um excelente momento para operar e de repente ele muda novamente, velas com pouco pavio. Então você precisa se atentar para isso, tá? Só lembrando você rapidinho o que é um pavio, tá, turma? Então a gente tem uma vela aqui, ó. O pavio, ele representa a rejeição de uma força. Nesse caso aqui, essa vela ela nasceu aqui, chegou a subir, mas ela não teve força para continuar subindo e foi rejeitada essa força de compra e ela terminou lá embaixo, ou seja, com força de venda. Então isso daqui, ó, pavio representa a força contrária. Se você encontra uma vela dessa daqui com pavio embaixo, você tem uma força contrária também. Então é uma vela que está ali entre força de venda e força de compra, tá? Para a gente isso é bom, porque a gente trabalha com retração. Então essa é a primeira coisa que você precisa ter, tá bom? Bastante pavio no seu gráfico, tá? Anota isso aí. Entrou no gráfico para operar, tá com pouco pavio, cuidado. Cuidado que a chance de você tomar loss é grande. Vamos para a segunda coisa que você precisa ter. Quando você for operar, você precisa de um gráfico que esteja deixando topos e fundos visíveis. Como assim, Pedro? Você precisa analisar o teu gráfico e ele tem que estar deixando topos e fundos, turma. Topo, lembra que é topo, vela verde seguida de vermelha, fundo, vela vermelha seguida de verde. Você precisa ter vários topos e fundos. Ah, Pedro, mas sempre tem isso? Não, turma. Às vezes você vai abrir o gráfico e você vai pegar um gráfico assim, ó.
tendencioso. Ele tem topo e fundo? Ele até tem, ó, aqui em cima fundo, lá em cima topo, mas é muito pouco para nós que precisamos ter histórico. Você precisa analisar o passado. Se você for operar num gráfico desse sem histórico, a chance de você ter loss nas suas operações aumenta muito. Então, se você pegar um gráfico que esteja extremamente tendencioso, onde você nem consiga olhar para o histórico, toma cuidado, tá bom? Então, o que que a gente precisa ter? Um gráfico onde você vai operar e ele esteja deixando topos e fundos visíveis. Você olha para o gráfico e você consegue ver o topo e o fundo. Se você abrir o gráfico e ele estiver extremamente tendencioso, toma cuidado, tá bom? A gente precisa ter histórico para trabalhar. Independente, não é só no operacional das 3 linhas. Para você que opera outra vela, M5, enfim, você precisa olhar para o histórico, para o que o passado está te falando. E se você tiver um gráfico extremamente tendencioso, você não vai conseguir ver isso, tá bom? Então toma cuidado com isso também. Primeira coisa, pavio. Segunda coisa, tem que ter topos e fundos visíveis para você poder operar. Vamos para a terceira coisa que precisa ter, e é importantíssimo, tá, turma? Isso daqui vai te ajudar demais a evitar loss, tá bom? Vou utilizar aqui outro gráfico, tá? O que a gente precisa ter quando você vai operar? Você precisa ter velas do mesmo tamanho, tá bom? Então eu vou operar, abrir o gráfico, aqui está o momento das minhas operações. Você tem que olhar esse período e as velas elas têm que ter o mesmo tamanho. Uma ou outra desproporcional não tem problema, tá bom? Não tem problema. Agora, se você pega um gráfico onde você tem muitas velas desproporcionais, toma cuidado. Por quê? Porque geralmente o mercado ele tende a respeitar movimentos semelhantes. Então, se você está tendo velas do mesmo tamanho, deixando pavio, a chance de você pegar uma operação ali e dar boa é grande. Agora, se você pega um gráfico onde ele está extremamente tendencioso ou com velas gigantes como essas aqui, ó, a chance de você pegar um rompimento é muito grande. Então, esse tipo de gráfico aqui, ó, você tem que tomar bastante cuidado, porque velas muito grandes. Então, pode ser que aquela entrada que você pegue aconteça um rompimento. Então, a gente tem velas do mesmo tamanho, só que a gente tem também muitas velas desproporcionais, tá bom? Então toma cuidado com isso. Se você vai operar principalmente 3 linhas igual de line, o gráfico no momento que você vai operar, ele tem que ter velas do mesmo tamanho. Vê a diferença, ó, turma? Aqui eu tenho velas do mesmo tamanho, com bastante pavio, uma ou outra é desproporcional. Olha agora a diferença. Aqui tem pouco pavio, velas grandes, desproporcionais. Tem algumas velas do mesmo tamanho, de repente vela grande. Vela pequena, vela grande. Vela pequena, vela grande. Isso te prejudica muito. Por quê? Porque a gente trabalha com retração, trabalha ali com o pullback na mesma vela. E se você tem velas muito grandes, isso representa rompimento. E para nós é terrível os rompimentos, tá bom? Então precisa cuidar com isso. Recapitulando as 3 coisas que você precisa ter: bastante pavio, muito pavio. Outra coisa bem importante, tem que ter topos e fundos claros. Você precisa abrir o gráfico e ver topos e fundos claros. E a terceira coisa, as velas têm que estar do mesmo tamanho. Uma ou outra desproporcional não tem problema, mas se você tiver muitas velas desproporcionais, toma cuidado que a chance de você ter um rompimento, um falso rompimento na sua entrada é grande, tá bom? Então é isso, turma. Hoje, nesse vídeo, te falei sobre essas 3 coisas. Começa a colocar, aplicar isso aí nas suas operações, que eu tenho certeza que vai te ajudar e muito, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se te ajudou, deixa aí nos comentários. Ajudou, Pedro, eu não via isso, agora eu vou começar a ver. Enfim, fala comigo, turma. Deixa aí os comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Curte esse vídeo, compartilha ele com aqueles teus amigos que também operam. E se você ainda não me acompanha, eu tô lá no Instagram todos os dias postando as minhas operações. Fechou? Tamo junto, turma. Valeu!